Vamos começar. Então vamos lá. Muito bem. Então, bem-vinda e bem-vindas as outras pessoas que forem assistir essa aula no pós, né, na nossa gravação. Então, antes da gente começar, eu quero fazer um convite para você fechar um pouquinho o olho, se você ficar confortável com isso. Se não ficar confortável, não precisa fechar o olho totalmente, mas dá uma baixadinha assim na diminuição da luz que entra pelo olho para você poder fazer contato mais internamente consigo mesmo, perceber como é que as coisas estão acontecendo aí dentro, como é que você chega aqui nesse encontro. Não tem a intenção, não precisa mudar nada, mas percebe, talvez você chegue cansada, também curiosa, talvez com uma sensação de ansiedade, um pouco mais difícil de explicar, porque vem buscar alguma coisa, né? E sente que tem algo que está pulsando aí no peito, mas que você não consegue também identificar. Não tem problema, só vamos começar já a se conectar com como estamos agora. E isso já é um grande passo. E aí volta então a fazer uma respiração mais presente e vai se conectando com a tua presença aqui. Porque se você está aqui, não é por acaso, né? Você está aqui também não é para consertar nada. A proposta que deve estar dentro de ti, e aí a tua alma está chamando, aprender a ouvir um pouquinho mais do que a tua alma está te convidando. O que que a tua história lá de dentro está pedindo para ser redesenhada? Que parte é essa? Então, vai se permitindo, com essas respirações, se abrir para deixar que algo possa surgir, que alguma informação nova possa chegar para ti até o final dessa nossa aula. E se não chegar nada hoje, também não tem problema. Aos pouquinhos, pode ser que algo venha. E mais uma respiração profunda. Vai retomando a tua presença agora aqui, talvez mexendo um pouquinho os pés, as mãos. Uhum. E trazendo essa presença. E aí eu vou contar então um pouco de como é que eu faço no Redesenhando a Sua História e contar um pouco de que já tem um tempo que eu faço isso, né? Ajudar pessoas, principalmente mulheres, a transformarem as insatisfações, as, as, os incômodos da vida, trazendo sentido para isso, trazer leveza para isso. E esse não é um trabalho mágico, né? É um trabalho de autoconhecimento profundo. Muitas vezes parece que é aquela promessa muito rápida, mas não, né? A ideia é que a gente possa olhar mesmo lá para dentro, não é só fazer um pensamento positivo. A ideia é reencontrar a nossa própria identidade. O que está lá dentro e eu ainda não alcancei, né? Tem muitas pessoas, muitas mulheres que chegam dizendo que eu quero, eu sei que eu tenho, mas eu não consigo. Eu não, tem alguma coisa que não me deixa perceber. Estou me sentindo vazia, né? Estou sentindo que falta algo. E na verdade essa sensação de faltar algo não é problema algum, né? Na verdade é o chamado, né? Tem um chamado aí, alguma coisa está
pedindo atenção. E aí, isso vai aparecer dessa forma. Então, já tem 20 anos que eu trabalho com isso, são mais de 10 mil histórias que eu ajudo a tocar. E o que eu percebo é que chega muita gente para mim que já fez vários trabalhos, que já fez outras terapias, outros cursos, outros caminhos, e que elas perceberam ao longo desse tempo todo que não falta força, né? Mas uma conexão, uma coisinha além, né? De, porque tem muito conteúdo mental, mas não tem o conteúdo da conexão, né? Não tem a conexão, conectar o conteúdo com o corpo, né? O coração. E o redesenhando essa história nasce da minha própria história, que também já fui essa mulher, que tinha uma vida funcional muito boa, né? Casamento, trabalho, fazia muitas coisas, estava tudo ok, tudo funcionando bem. Mas tinha uma falta de sentido dentro de mim que eu não sabia nem que tinha, né? E quando eu comecei a perceber e ficar mais curiosa sobre a minha própria história, que foi quando eu conheci o Patrick, eu fui entendendo que tinha mais coisa mesmo, né? Que eu queria conhecer mais coisa. Então eu entrei no Patrick, depois eu fui trabalhar, fui fazer uma formação com arte terapia, que me chamava muito, né? O trabalho da arte. Fiz uma formação em constelações familiares, e isso tudo foi me ajudando a me organizar, descobrir a minha força, né? Entender que não era falta de nada, na verdade, era só reencontrar dentro. E isso me ajudou muito. O que me ajudou muito foi fazer essa reconexão com todo o meu passado, com toda a minha história, não querendo apagar nada, muito pelo contrário, olhando para tudo que estava lá e reorganizando a partir do meu olhar, não do olhar de quem me ensinou na vida, né? E aí isso foi mudando muita coisa, né, na minha história, porque fui ganhando eu falo força, mas não é força, é força interna mesmo, é força de ser eu mesma, essa força de poder me colocar na vida do jeito que eu queria, né? Por quê? Hum, a ideia que vem de fora para gente você tem que ser forte, você tem que dar conta, você tem que fazer tudo, tem que salvar as pessoas, tem que aguentar tudo, né? Isso é o que nós mulheres acabamos vivendo muito, né? E aí a gente acaba se transformando nessa força que vai fazer todas as coisas. Mas no final das contas, a gente fica exausta e se sente vazia, porque não é isso, né? A força está no que a gente precisa viver. Então, a ideia de montar o Redesenhando foi isso, né? Trazer consciência para a minha própria história, reconhecer os meus padrões repetitivos, perceber curar os meus vínculos e perceber onde eu estava em círculo vicioso, onde eu estava, repetindo coisas, né? E poder sair desse lugar. Muito bem, então a ideia era me reconectar comigo e sair desses papéis da que faz, da que trabalha, da mulher, da mãe, da esposa, mas poder ser uma pessoa inteira, né? E eu fui entendendo que só o autoconhecimento podia me trazer isso, e que isso é a base de uma vida mais saudável, né? Muito bem. Então, a ideia desse encontro é eu mostrar o trabalho e a gente poder entender, encontrar um sim lá dentro. Que, na verdade, esse sim já é a tua presença aqui, né? Esse já é um sim. E aí a gente pode, a partir desse sim, estruturar todo o trabalho, né? Então, como é que eu fiz o trabalho do redesenho dessa história? Eu juntei as ferramentas que são mais potentes, foram mais potentes na minha vida, que é o Pathwork, as constelações e a arte terapia, e montei um trabalho que a gente faz 9 encontros, cada encontro. Não, na verdade, essa edição nós vamos fazer 12 encontros, é um encontro por mês.
eu expandi ele para a gente poder ter mais tempo para trabalhar as questões. Então, o primeiro módulo, eu chamo ele de raiz. Na raiz, a gente trabalha a origem, a nossa origem, e trabalha infância e adolescência. Então, é como se fosse uma árvore, né? O desenho do projeto. Então, lá embaixo, a gente fortalece aquilo ali, sempre usando Petro, constelações, movimento sistêmico, não são constelações efetivamente que eu faço. Eu trabalho movimentos sistêmicos mesmo, para todo mundo poder trabalhar e fazer as suas, o seu trabalho pessoal, né? E a arte terapia. Então, lá, raiz, aí a gente vai subir para o tronco. No tronco, a gente vai trabalhar toda a vida adulta, todas as áreas da vida adulta. Então, nós vamos trabalhar as relações afetivas, as relações de amizade, nós vamos trabalhar sexualidade, prazer, nós vamos trabalhar lazer, espiritualidade, dinheiro, que é diferente de trabalho. Então, a gente também trabalha trabalho e dinheiro. E nós vamos fazer uma passagem em todas as principais áreas da vida adulta para poder realinhar, porque é muito comum que a gente tenha uma área ou outra, ou várias, desorganizadas, né? Porque vai vivendo automaticamente. Então, a ideia é retomar e alinhar tudo isso. Muito bem. A gente faz as aulas ao vivo, então a gente se encontra uma vez por mês, uma terça-feira por mês. Depois posso passar o calendário todo, que já está prontinho, por 2 horas. Ah, esqueci de falar, né? Falei do tronco e não falei da copa da árvore, pulei para lá. Desculpa. A copa da árvore, que também é. Depois que eu vou, então, eu me organizei a minha raiz, montei o meu tronco, aí eu preciso dar flores e frutos, né? E aí a gente vai fazer esse encontro de que flores e frutos são essas que eu tenho, que às vezes eu já tenho e não consigo perceber que tem, não consigo nem valorizar. Ou realmente quero mais, eu quero outras flores e frutos. E vou buscar então esse lugar. Todos esses, então, são 12 encontros. A gente vai sempre fazendo encontros vivenciais, mais teóricos, vamos dizer, vivencial teórico, e depois um encontro, 3 encontros assim, um encontro só de partilha. Aí todo mundo fala, todo mundo traz, a gente conversa, organiza a linha. Depois, mais na vida adulta, se não me engano, são 5 encontros. Depois a gente tem mais um encontro de conversa, fala. Depois, flores e frutos, outro encontro. E depois mais um encontro de partilha. Então, fui intercalando para a gente ter espaço de trabalho pessoal e de partilha de grupo, que faz a gente crescer muito também, né? Antes disso, antes de começar o programa, tem um encontro individual comigo, para a gente poder fazer como se fosse uma avaliação de como você está chegando, o que que você está buscando, e no final a gente tem um outro encontro individual para a gente ver como que foi a tua trajetória, né? Antes depois do encontro em grupo final, nesse encontro de grupo final, vocês vão receber um kit bem lindinho de um trabalho muito legal de arte terapia que eu envio para vocês em casa, que é para a gente fazer um soul collage, que é como se a gente fizesse um cartão de colagem de finalização, né, da conclusão do nosso, como se fosse a obra de arte final do nosso trabalho, né? Bem gostoso de fazer, vocês vão adorar. O trabalho todo é ao vivo, então as aulas ficam gravadas. Até o final do projeto, vocês vão ter acesso às aulas. Só quem está no grupo tem acesso às aulas, né? Eu não faço uma super edição, nada. São as aulas gravadas bem aqui conosco mesmo, e vocês vão recebendo. Que mais? Tem espaço para individual, tarará, tarará. A gente já teve a nossa. ah, a nossa turma um o ano passado, eu fiz uma turma um que foi muito legal. Eu fiz algumas remodulações, né? Remodelagens, porque a gente fazia encontros quinzenais e ficou muita coisa. Ficou intenso demais. Então, as pessoas até falaram, vamos respirar um pouquinho. E aí, então, eu decidi fazer ele um pouquinho mais alongado para poder ter mesmo esse respiro e essa elaboração saudável interna, né? Para não atropelar, justamente para a gente não ter pressa de nada,
Lembrando que a gente vai crescer a vida inteira, né? Então a gente não precisa correr com nada, né? Mas precisa estar sempre em contato. Tá bom, pode seguir. Pode deixar assim, Marisa, por enquanto tá tranquilo. Qualquer coisa você Vai. fecha, tá? Tá bom. Bom, isso. Muito bem. Então, esse é a ideia principal do trabalho, né? Que a gente possa ir se trabalhando a partir de um lugar que a gente tem um tema, né? Toda aula tem um tema, e a gente vai, cada um fazer o seu trabalho pessoal e depois fazer a transformação disso, né? Então, eu quero saber o seguinte: eu quero fazer um convitinho aí, mais um, né? A gente já fez um alinhamento, uma respiração para poder chegar. E aí eu vou te convidar a fechar de novo o olho, aí mais um pouquinho, e perceber como é que tá dentro de ti. Assim, você percebe se tem uma área ou outra área da tua vida, ou várias, que você sente que precisa de mais atenção hoje? Vai respirando e vai permitindo que essa informação ela chegue a partir de um lugar suave. Não que você escolha, pode até ser que seja uma escolha, mas deixa que ela brote. Você pode até se surpreender, então se permite surpreender. Inspira, expira. Percebe se nesse momento surge alguma imagem. Talvez pode ser que apareça até uma cena. E veja se nessa área da tua vida, nessa cena que surge, se você percebe que mesmo ela não estando fácil, se você tem uma sensação, um vislumbre da possibilidade de habitar a sua vida mais inteiramente nessa área. Como se você pudesse pegar essa área da vida na mão, com cuidado, com carinho, olhar para ela com atenção, cuidado e carinho, sem julgamento, sem críticas. Perceber que tem sim alguma coisa que eu posso fazer amorosamente nessa área ou em várias áreas. Que sim, eu sinto o chamado para redesenhar a minha história. Eu confio, mesmo com a dificuldade desse momento, que eu posso redesenhar a minha história. E vai deixando que essa percepção te tome. Se você tiver
alguma imagem, alguma palavra sobre essa percepção de agora. Se você puder registrar isso por escrito, em algum lugar. Faz esse movimento. Talvez, pode ser que tenha uma frase, ou você tenha lembrado de uma música. Qual a informação que te chegou sobre essa área que você sente que já pode redesenhar? E aí, na hora que você se sentir pronta, pronto, vai voltando na consciência da tua respiração, para aqui e agora. E recolhendo as informações que chegaram aí. Guarda um pouquinho elas contigo. Daqui a pouco eu vou te convidar a trazer se você quiser. Hum, muito bem. Então eu vou guardar essa informação para daqui a pouco a gente fazer uma partilha de quem quiser. E algumas coisas práticas que eu não falei é que o grupo, a ideia do nosso grupo é começar na semana que vem, no dia 16 de junho. Já tem algumas pessoas inscritas, nós temos 4 pessoas inscritas já. O grupo ele acaba começando quando a gente tem entre 6 e 8 pessoas inscritas. Então, são esses movimentos que nós estamos fazendo para ter essa turminha para a gente fazer. A ideia é ter um grupo bom, pequeno, que a gente possa se aprofundar. O valor oficial do Redesenho da Sua História é 2.599. Mas quando eu faço essas lives, para quem vem nelas, eu faço um desconto e ele fica 1.999 e pode ser parcelado em até 12 vezes. Essa promoçãozinha é bem para hoje mesmo, para quem está aqui na nossa live. Aí eu posso mandar o link, você já faz a tua inscrição, tá? As datas, como eu disse, elas já estão prontas, eu mando também as datas, então é sempre uma terça-feira do mês, até, se eu não me engano, dos encontros, aí não lembro exatamente até que data que é. É um ano, né? Que a gente vai se encontrar uma vez por mês. E acho que é isso que eu tenho de informação. Querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade. Material são coisas muito simples. Por exemplo, um joguinho de giz de cera, um jogo de lápis de cor, papéis A4, né? Esses são materiais básicos de artes que a gente vai ter sempre do nosso lado. Mas, por exemplo, para a aula 1, eu mando uma listinha de material. Essa aula a gente tem um material específico, que é um papel craft, sabe aquele papel pardo, um pedaço de papel pardo, cola, tesoura, recortes de revista, se você tiver, e se não tiver, papel pardo de cera. É isso que a gente usa. Tem um outro encontro da infância que a gente usa argila.
Também um material bem simples. Uma coisa que eu falo muito, e todas, e eu vou falando que ao longo desse ano, a ideia é que você possa encontrar pedrinhas, florzinhas, semente, coisas que te chamam a atenção ao longo do teu caminho, porque vai ter um dos encontros a gente faz um talismã, e a gente pode usar esses materiais. Ao longo dos outros encontros, ter um pouquinho desses materiais vai ajudar a gente a compor algum outro, colar uma coisa, lã, linha, todas essas coisinhas que a gente tem em casa mesmo, é legal da gente juntar uma caixinha com coisinhas que a gente gosta, né? Florzinha, tipo etiqueta que a gente ganha de presente, que vem uma florzinha ali. Essas coisas simples que estão no nosso dia a dia. Então, a arte terapia, ela não tem a ideia de a gente se tornar artistas e comprar materiais de arte. Não, a gente usa materiais simples de arte para trazer a nossa própria arte, que não tem compromisso com estética, mas compromisso com a nossa essência interior mesmo. Para a gente aquilo tem significado, né? É isso que é o mais importante. Isso é bem legal da gente lembrar com relação a materiais. Fala, querida, faz sua pergunta. Eu ia até comentar que foi assim, né? Outro não participei, eu participei de uma meditação que foi na Páscoa com você, né? Pelo Insta. E Uhum. daí hoje eu te mandei meu material, uma parte dele, né? E veio o link. Hum, Então, me lembrei, pá, que bacana. E eu não abri. Daí hoje, quando eu terminei minhas coisas, eu sentei e fui abrir, que eu não tinha aberto os nossos grupos, enfim, ali. E vi, e eu me lembrei, vou olhar que hora é, né? Para e como funciona ali, né? Ou quando foi, veio teu link, né? Para agora. E uhum. deu bem certo que o horário fechou, tudo fechou. E simplesmente eu me entreguei e vim, me lembrei, vou entrar, vou ver, né, esse chamado que traz, né, Que bom. para mim, né, que dentro dessa busca, desse autoconhecimento mesmo, né, Uhum, e da uhum. área de serviço, de trabalho mesmo, né, que nesse tempo, assim, teve coisas que eu diminuí, que eu dei, não parei, mas diminuí, e que queria mais um norte, como integrar mais, né, e Sim. acho que essa busca, que quando eu fechei os olhos da meditação, veio bastante essa área, sabe? Junto. Ótimo. Que bom. Isso. E antes deu tipo, como a gente diz, um déjà vu, bem antes que estava Ah, assim, né? já estava aqui em algum outro momento, então. Parece. Que bom. Que bom, querida. Muito bem-vinda. Obrigada. Que legal. Depois eu Uhum. te mando ali, então, os linkzinhos todos e a gente Tá. vai conversando. Isso. Daí, Fábio, para terça que Hum, vem, eu só vou confirmar, mas é terça que vem. Se iniciar na terça que vem, eu vou ter que mais participar. Eu não sei como é que, né, certo, a gente inicia a falar, porque nesse dia eu vou fazer uma pequena cirurgia à tarde. Então é tá. na boca, é de um dente de implante. Não, Então não vou poder, eu tenho que ter aquele repouso, né? não, tu pode só ouvir. Pode ficar bem repousuda, Hum, bem repousante. A gente não tem problema nenhum. É até melhor. Tu fique bem repousante mesmo. E aí depois a gente reorganiza se precisar alguma coisa que tu tenha sentido dúvida? falta, dúvida, qualquer coisa, a gente vai falando. Isso é muito importante para mim também. Esse contato direto de vocês comigo é fundamental para eu, porque como o trabalho ele é profundo, eu preciso também saber aonde é que vocês estão indo. Eu fico tranquila, sabe? Quando eu vou tendo contato com as pessoas e a gente vai montar um grupo de WhatsApp para trazer bem as partilhas do grupo que precisem ser feitas. É bem próximo, né? A gente vai manter essa conexão, sim.
Aham. Muito bem. Quer saber mais alguma coisa? Para mim, por enquanto, tá tranquilo assim, Fábio. Tá. E tu tem alguma coisa assim que tu gostaria de trazer como uma frase para, tipo, um mantrinha assim para esse início? Olha, fica bem aquela o redesenhando a minha história, né, Fábio? Eu redesenho a minha história. É Muito isso bom. aí. Boa. Muito bem. E tu, Angelita, tem uma frase nova aí? Ou antiga? Não tem problema. Eu acho que é eu aceito a minha história. Oba, boa. Tá com uma cara bem linda. Uhum. Alegrinha. Gosto. Tava com E meu tu? bebê hoje. Então. De aniversário, coisa boa. E tu, Alex? Alex, conte um Eu, pouquinho. eu sou parceiro da minha história. Ah, boa, boa. E eu sigo na minha história, redesenhando a minha história. Sim, Estamos aqui, fazendo o serviço, bem sim, conectada com isso. Que bom, gente. Então, isso. A gente fecha, se vocês não querem, não tem dúvida nem nada, mas ficamos com o nosso canal aberto, disponível para qualquer movimento. Vou te escrever daqui a pouquinho já, mandar os links e as datas.